Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós vamos dar continuidade ao nosso estudo semanal, nosso estudo da lição, né? Durante essa semana nós estamos vendo aí o tema O que mais eu poderia ter feito. Esse tema está dentro do contexto geral ali do grande conflito, né? Da guerra cósmica, espiritual, que acontece tanto dentro de nós como também ao nosso redor. E aí, durante essa semana, a gente vai tomar conhecimento de algumas assuntos interessantes e é preciso que eu e você compareçamos para poder assim sermos abençoados por Deus. Antes de conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a orar comigo. Então vamos buscar a presença de Deus. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito seja o nosso professor e que dessa forma Ele nos dê entendimento, nos dê discernimento e que assim Ele possa também fazer lembrar tudo aquilo que Ele já nos ensinou. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, nós vamos estudar aqui o tema de domingo e o tema é Cristo, o Vencedor. Eu separei aqui alguns pontos e também tem um texto bíblico para nós lermos. E o primeiro ponto diz assim, ó: embora um inimigo esteja em ação, a quem o próprio Cristo se refere como o príncipe ou usurpador deste mundo, o verdadeiro rei do universo é Jesus Cristo. Sabe, quando Satanás se apresenta na presença de Deus ali dentro do contexto do livro de Jó, e que ele se utiliza da prerrogativa de dizer que estava passeando pelo mundo e rodando, assumindo a prerrogativa de que ele é o rei, de que ele é o dono do mundo. Deus, para desbancar e, de certo modo, para tirar essa ideia que ele tinha, né? Deus faz a pergunta muito simples: você tem visto o meu servo Jó? Em outras palavras, o que Deus estava querendo dizer para Satanás era o seguinte: olha, enquanto houver pelo menos uma pessoa em oposição ao seu governo, você não é rei, você não é dono de nada. Ou seja, essa ideia dele se achar algo autossuficiente é algo que é completamente distonante com assim diz o Senhor, com assim diz a palavra de Deus. O outro ponto que eu destaquei diz assim, ó: Jesus conquistou a vitória por nós e nele podemos obter a vitória, mesmo em meio às dificuldades e ao sofrimento. Em cada etapa de sua obra, Cristo combate o inimigo. A gente vê, de fato, vários embates de Cristo contra Satanás, principalmente quando ele veio viver o seu ministério aqui na terra. E em todos esses embates, Jesus se saiu vitorioso. E o maior embate de todos foi vencido por Jesus ali na cruz do Calvário. Aí você deve se perguntar: e o que é que eu tenho a ver com isso? Em outras palavras, como é que eu me torno vencedor se eu não participei, se eu não estava ali junto com Jesus no momento crucial dessa batalha? Pois é, Cristo, ao ser vencedor, ele compartilha a sua vitória comigo e com você. Percebe o quão generoso é o nosso Deus? Porque uma coisa é você vencer, outra coisa é você compartilhar a sua vitória. O prestígio de vencedor, os direitos, os méritos, né, vamos dizer assim, as bênçãos que acompanham, né, o galardão, tudo isso que envolve aquele que conseguiu vencer a prova, que se tornou um vencedor, tudo isso é transferido, é compartilhado com todos aqueles que depositam a sua fé em Jesus. Por isso eu e você, sim, também somos vencedores sobre Satanás, não pelos nossos próprios méritos, não por nossas conquistas, não por nossas, vamos dizer assim, a nossa resistência contra a tentação. Mas nós somos sim vencedores, mesmo em meio a sofrimento, mesmo em meio a derrotas no aspecto moral, né? Mesmo em meio a tantas
tristes situações, eu e você ainda somos vitoriosos porque nós estamos ligados à verdadeira videira, a Jesus Cristo, aquele que é portador de vitória. Olha só o que diz aqui também no nosso estudo no dia de hoje. As Escrituras descrevem o diabo como, olha só como as Escrituras descrevem, aquele que desde o princípio engana o mundo inteiro, em outras palavras, aquele que é mentiroso, aquele que está, de certo modo, atraindo com sutilezas de palavras, por meio de enganos, por meio de mentira e várias outras coisas. Isso está onde, Davi? Está ali em Apocalipse 12:9, Mateus 4:3, João 8:44, 2 Coríntios 11:3, 1 João 3:8, ou seja, vários versos trazendo a ideia de que Satanás, ele é um enganador, um mentiroso, o pai da mentira. Uma outra descrição que o estudo aqui apresenta com relação ao diabo, a Satanás, diz o seguinte: aquele que lança acusações contra Deus e seu povo nas cortes celestiais. A gente vê em vários textos, por exemplo, Apocalipse 12, verso 10, 13, verso 6, Jó, capítulo 1, capítulo 2, né? Zacarias 3:1 e capítulo 2 também, Judas, verso 9, ou seja, em vários momentos da Escritura, Satanás se utilizando das características, né, de acusador, né, como se fosse ali um promotor, apontando calúnias, mentiras, tanto com relação ao caráter de Deus, como também com relação ao caráter dos filhos de Deus. E ele não recebe esse nome de Satanás à toa, porque Satanás significa exatamente isso, o acusador. Uma outra descrição apresentada na Bíblia com relação ao diabo é o príncipe usurpador deste mundo. Davi, em que momento ele se tornou príncipe usurpador deste mundo? No momento em que ele fez Adão comer do fruto proibido. No momento em que ele conseguiu que o primeiro casal desse mais ouvidos às propostas mentirosas dele do que ouvidos a Deus. Foi como se ele tivesse se utilizado da sutileza de palavras para roubar os direitos que era de Adão. Você sabe que quando Deus criou o primeiro casal, ele responsabilizou Adão para cuidar e governar o planeta. Ou seja, essas eram as responsabilidades do primeiro casal. Eles tinham todo o domínio, Deus entregou tudo, olha, está na mão de vocês. Reinem, governem, tudo está à disposição de vocês. Mas como eles escolheram dar ouvidos à serpente, ali disfarçada, né, de Satanás, Satanás acabou usurpando, roubando. E isso está apresentado no Evangelho de João 12:31, 14:30, 16:11, no livro de Atos 26:18, 2 Coríntios 4:4, Efésios 2:2, primeira carta de João 5:19, ou seja, vários textos fazendo menções e referências a esse tipo de atitude, a esse tipo de ação, de usurpação. Foi apresentado aqui um texto que é exatamente o verso para memorizar. Está lá no Evangelho de João 18, verso 37, que diz: então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Nós falamos de maneira bem detalhada sobre esse verso no dia anterior, no dia de sábado. Você pode consultar. Com base nesse verso, eu separei o seguinte ponto. Embora as Escrituras ensinem que Satanás é o arqui-enganador, caluniador, acusador e príncipe usurpador deste mundo, elas também dizem que Jesus é o vencedor que derrotou Satanás em todos os aspectos. Davi, quais foram os aspectos que a Bíblia apresenta que Jesus derrotou Satanás? Olha só, Jesus veio ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Enquanto Satanás é o pai da mentira, Jesus, podemos dizer, é o pai da verdade. Um poder completamente antagônico que anda na via contrária à via de Satanás. Jesus também, por meio da cruz, demonstrou de forma suprema a justiça e o amor perfeito de Deus.
Algumas pessoas têm dificuldade de entender por que era necessário que Jesus morresse na cruz. Não bastava simplesmente ele fechar os olhos com relação aos pecados das pessoas? Não. A lei, ela pede derramamento de sangue. A Bíblia é bem clara ao dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como eu e você não poderíamos nos autos redimir derramando nosso próprio sangue, haveria a necessidade de um substituto. Por isso que nos tempos do Antigo Testamento, as pessoas sacrificavam o cordeiro pascual. Esse cordeiro era simplesmente um símbolo da divinação que o nosso grande Jesus iria fazer no futuro. Quando Jesus derrama o seu sangue no madeiro, quando ele morre ali na cruz do Calvário, ele paga o preço que a lei de Deus pedia. Em outras palavras, Jesus foi obediente à lei e mesmo assim também compartilhou o seu amor. Por isso que Jesus venceu e ele recebe esse título de vencedor, porque tanto ele se utilizou da suprema justiça, cumprindo a lei, como também ele demonstrou amor para com os seus servos, com os seus filhos, dando a sua vida por cada um deles. Refutando assim as acusações do diabo, né, que dizia que a lei era pesada demais, que ninguém podia obedecer. O próprio Filho de Deus foi obediente à lei. Terceiro ponto, em que Jesus ele se tornou vencedor sobre Satanás. Cristo finalmente destruirá o reino do diabo, que sabe que pouco tempo lhe resta. E então reinará para todo o sempre. Como vai apresentado em Apocalipse 12:12, os dias de Satanás estão contados. E como a Bíblia apresenta, são poucos dias. Então, por isso que ele está irado, por isso que ele está nervoso, por isso que ele tem feito tanto mal e tanta desgraça na vida de tantas pessoas. Principalmente no nosso mundo, que a gente vê tanta tragédia natural. Tudo isso são resultados, são situações proporcionadas pelos efeitos de Satanás. E aí, quando Jesus vier, voltando pela segunda vez a essa terra, ele não vem mais como um cordeiro que dará a vida, mas ele vem como Rei dos Reis. Ele vem para aniquilar o mal, para dar fim a Satanás e todos aqueles que se afiliarem, que se associarem aos planos de Satanás. O último ponto que eu destaquei para o nosso estudo diz o seguinte: no fim, não importa o que Satanás faça, ele já é um inimigo derrotado. E o segredo é reivindicar a vitória de Cristo a nosso favor, todos os dias, momento a momento. E também reivindicar as promessas que recebemos por meio da cruz. Sabe, Satanás, ele às vezes tem falado aos nossos ouvidos e de certo modo tem depreciado a nossa mente com relação a algumas lutas espirituais que, quem sabe, a gente tem se saído derrotado. Quando esse tipo de situação acontecer, quando ele vier falar a você dizendo que você é um fracassado, que você é um pecador, que você é um derrotado, que você é um escravo, que você é isso e aquilo outro, reivindique a vitória de Jesus. Reconheça, eu sou pecador, eu sou um miserável. Mas, mesmo sendo assim, eu sou uma pessoa salva pelos méritos de Cristo Jesus. Eu sou uma pessoa amada por Jesus. Eu sou uma pessoa reivindicada pelo sangue de Jesus. Embora hoje eu tenha as minhas lutas espirituais e, quem sabe, em alguns momentos eu perca, eu ceda, eu seja um fracassado, mesmo assim, eu sou mais que vencedor, porque junto a Jesus não existe nenhum filho perdedor. Reivindique também as promessas na cruz, porque as promessas da cruz é exatamente salvação. Em outras palavras, não existe pessoa distante demais, afundada demais, quem sabe lameada demais pelo pecado, que esteja inacessível a Jesus. Todos. A morte de Jesus foi por todos. E todos estão a uma distância de uma oração para adquirir a salvação. Em outras palavras, as promessas da cruz do Calvário é de graça. E graça sem medida. Lembre-se sempre, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado.
Mais um estudo da lição, hoje tratando do tema Cristo, o vencedor. E porque ele venceu, eu e você também somos vencedores. Tá certo? Eu quero te ver aqui no próximo encontro, pela graça de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.